impossíveis. E hoje vai ser a parte 2, numa mensagem que eu comecei no domingo. Quero ler alguns textos da Bíblia com vocês, do livro de Romanos. Romanos capítulo 4, verso 16, Romanos 4, 19 e Romanos 4, 20. Ok? Vamos ler juntos? Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Diga assim: Ele é o Pai de todos nós. 4,19, só vocês agora. Eu quero ver você lendo aí. Tem alguém que tem problema de dislexia aqui que não sabe ler? Mas quem sabe ler, então lê. Vamos lá. Juntos agora, 4:20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Juntos de novo, verso 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Pai, em nome de Jesus agora, ministra a Tua palavra, Senhor, ao coração de cada um de nós que aqui está. Ministra a Tua palavra, Senhor, para que Teu Espírito Santo possa nos libertar e nos dar vitórias impossíveis, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós Te oramos. Amém? Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos estudando a vida de Abraão, porque Abraão teve uma vitória impossível na vida dele. Como o próprio texto diz, ele tinha 100 anos de idade, Deus deu uma promessa a ele. E quando Deus deu essa promessa, ele creu na promessa. A promessa demorava a chegar, mas ele nunca se enfraqueceu na fé, continuou firme na fé e conseguiu finalmente vencer. Uma vitória impossível, porque um homem com 100 anos de idade, casado com uma mulher estéril de 90 anos de idade, não poderiam ter um filho, mas tiveram. Deus deu Isaac, que é o filho da promessa. Quantos de nós não precisamos de vitórias na vida, mas são vitórias impossíveis, que do ponto de vista humano, do ponto de vista lógico, racional, aristotélico, não cabem nos nossos 5 sentidos, não cabem na nossa mente. E você fica se digladiando consigo mesmo, tendo medo sobre medo, ao invés de fé sobre fé. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a fé necessita de uma progressão contínua. Diga comigo assim: a fé necessita de uma progressão contínua. O que é isso? Muita gente tem eventos de fé, atos de fé, e logo desistem. Recebe uma porção de fé, mas quando enfrentam um novo desafio, parece que não restou nenhuma fé daquele desafio antigo que você vivenciou. Tem um teólogo norte-americano chamado Rowland Hill que diz o seguinte: a religião de algumas pessoas faz-me lembrar de um cavalinho de balanço que se movimenta, mas não avança. Tem pessoas que são assim, tem movimento, vem, levanta as mãos, vem à igreja, mas a fé não cresce, não avança. Vai para frente e vai para trás. Vai para frente. Faça assim comigo, vamos lá? Só a mão. Quem se lembra daquele cavalinho de balanço quando era criança? Vamos lá? Não é assim que é a sua vida, a sua fé? Você toma uma injeção de fé, na quarta-feira, na quinta vai para trás. Aí chega no domingo, toma uma injeção de fé,
e vai para trás. E o seu nível de fé é o mesmo de 5, 10, 20, 30 anos atrás. Porque quando você é desafiado, Gabriel, por alguma coisa, quando você enfrenta, você retrocede. Já não é a mesma pessoa que crê, Elaine. Você começa a andar para trás, a retroceder. Por isso que o teólogo diz essa frase, que eu acho muito bem colocada. Você anda muitos quilômetros na fé, de repente você volta tudo que andou. Perdeu aquela ênfase, aquele amor, aquele furor, aquele ardor. Quantas pessoas aqui já não eram cheias de fé? Quando a gente via adorando, ele chorava, ele vinha para frente, ele se alegrava no Senhor, o louvor para ele falava ao coração. Hoje é aquela coisa morna, vomitável, né? Vomitável porque a Bíblia diz que o morno Jesus vomita, né? É melhor ser quente ou frio. É aquela coisa intragável, chato, amargo, cheio de críticas, cheio de problemas, opiniões. Morreu a fé, desfaleceu a fé, enfraqueceu a fé, cheio de justificativas, porque as coisas não funcionam. Como disse o Thomas Adams, se você quer fugir de Deus, o diabo lhe emprestará tanto as esporas como o cavalo. No dia que você quiser recuar, você tem um companheiro ao seu lado chamado Satanás, Lúcifer, o diabo, que é louco que você recue. E ele é capaz de lhe dar tudo o que você precisa para você recuar, para você não vir, para você não orar, para você não dizimar, para você não entregar, para você não arriscar, para você ter medo de olhar as pessoas nos olhos. Ele lhe dá as esporas e os cavalos para você recuar. Mas para você andar, não conte com ele. Para frente com o diabo não se anda, só se anda para trás, para aquele problema antigo, para aquela dor antiga, para aquela amargura antiga. For para andar para trás, conte com ele. E quantos aquele não empurra? Empurra. Eu conheço pessoas aqui há 20 anos. Eu fico pensando, será que a fé dele cresceu? A fé dela cresceu, 15, 10 anos. Ela cresceu, é capaz de arriscar mais, tem mais ardor na alma, tem mais paixão na alma. Esmaeceu, ficou frágil. Gente, eu acredito que Deus tem me dado essa palavra para ensinar a nós aqui na igreja a como ativar a fé. A fé precisa ser um princípio ativo dentro de nós, o sobrenatural de Deus. Mas para você viver pela fé, para você alcançar vitórias impossíveis como Abraão conseguiu, como Davi conseguiu. Aliás, toda a Bíblia são vitórias impossíveis. Quem é crente tem que crer em vitórias impossíveis, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está falando de vitórias impossíveis. Se você quer viver nesse sobrenatural da fé, é preciso romper algumas barreiras, para você poder ir além dos seus limites da natureza. Porque, gente, nós somos educados para enfrentar a realidade com os nossos 5 sentidos. E Deus não tem nada contra isso, que você use seus sentidos, o olfato, o tato. Deus não tem nada contra isso, até porque foi Deus quem criou isso. O problema de Deus é que as pessoas pegaram o natural e criaram um falso natural. Qual é o falso natural? O artificial. Então nós estamos vivendo no mundo da artificialidade.
Você é enganado todos os dias por mídias eletrônicas ou não, por palavras de pessoas que criam um mundo artificial, não verdadeiro, que não condiz com a verdade nem bíblica, nem factual, mas que lhe faz retroceder, lhe faz ter medo. Então, se você quer viver rompendo em fé, se você quer viver além do natural, você tem que romper com esses limites dos seus sentidos, com esse conhecimento mental, com o seu meio ambiente, romper consigo mesmo. Por exemplo, tem muita gente preocupada com a sua reputação. Ou seja, a reputação é aquilo que os outros pensam de nós. Caráter é o que Deus pensa de mim. Diga, reputação é o que os outros pensam de nós. Caráter é o que Deus pensa de mim. Então tem gente que prefere ter reputação do que caráter. Ou seja, você quer ser bem quisto pelas pessoas, embora seja mal quisto diante de Deus. Não é? Preocupado no que os outros estão dizendo sobre você. Você nunca vai romper no sobrenatural, porque você está apegado aos seus sentidos, ao seu conhecimento mental, à sua cultura. Você está muito preocupado consigo mesmo, do que os outros vão dizer. Eu vou levantar meu braço, eu vou orar de joelhos, eu vou dizer, o que é que os outros vão dizer? Que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu sou fanático. O que é que meu professor de ciências vai dizer? E se souberem lá no GEL, no Motiva, o que é que eles vão dizer de mim? E aí você não consegue romper. Você não anda mais com a Bíblia debaixo do braço, porque isso é vergonha. Eu não quero. Lá em Cabedelo, Roberto é crente. Roberto é crente. Aí Roberto chega, mas eu não sou fanático não. Né? Fica logo com essas defesas. É por isso que a gente não consegue romper, porque a gente está apegado à cultura, ao natural. Quem é que as pessoas dizem que você é, hein? Porque o seu limite às vezes é definido pelas pessoas, não é por Deus, nem por você mesmo. Às vezes é o seu medo quem define os seus limites. Quando você diz assim, vamos mudar isso, ninguém acredita. Eu vou, ninguém acredita. E aí, como ninguém acredita, você não faz. Você não tenta. Você não vai adiante. Você não quer, Motinha, porque ninguém acredita em mim. Eu sou um pobre coitado. E as grandes mudanças no universo, os homens que revolucionaram e que criaram o mundo da verdade que hoje nós conhecemos, foram homens que desafiaram a tudo e a todos, motivados a lutar contra tudo e contra todos. Eu estava vendo aquela luta da piauiense que ganhou a medalha de ouro, o Brasil, né? Até agora a única medalha de ouro do Brasil. E a opositora dela estava com um problema no braço, já viu? A holandesa estava com um problema no braço, mas a Sara Menezes se agarrou na doença daquela mulher, no braço ruim, como cachorro morde osso. Isso aqui é minha medalha. Eu derrubo ela por aqui. Eu pego o ponto fraco dela. E às vezes a gente sabe o ponto fraco do diabo, que é a fé, a cruz, e não se apega com esse ardor, com essa vontade, com essa fé. Eu estava vendo o jogo de voleibol hoje. Quando o time brasileiro entrou em quadra, eu olhei assim e disse, vai perder. Perderam de 3-0 para a Coreia do Sul. Agora, onde o voleibol feminino da Coreia do Sul é melhor do que do Brasil? Em canto nenhum, nunca foi. Mas é o jeito que elas entraram em quadra, assim. Dava para ver na televisão. E eu disse, vai ser 3-0 para a Coreia. E todo mundo,
Coreia nunca jogou voleibol. Foi 3-0. Porque eles não têm ânimo, não têm gana. Não tem alguém para dizer assim: eu rasgo, eu mato, mas a gente ganha. Não é? Como não tem crente aqui para isso? Para dizer: Senhor, eu vou te buscar, e eu não descansarei até ver a minha promessa acontecer. Eu não vou esmaecer na minha fé. Eu não vou deixar a minha fé ser derrotada pelas circunstâncias, pelo medo, pelas definições que os outros fazem sobre mim. Deus, eu tenho gana da minha promessa. Foi isso que encantou Deus em Abraão. Deus deu uma promessa a ele, e ele se apegou. É minha, eu vou ser pai de nações. Embora eu não merecesse, né? Como eu disse domingo, mas ele se apegou à promessa. Deus disse: eu não quero saber se mereço ou não. Deus falou. E às vezes a gente não sabe nem qual é a promessa que Deus tem para você. Você sabe qual é a promessa que Deus tem para você? Você não sabe. Porque todo mundo diz que tem promessa, mas não sabe qual. Porque tem um conhecimento mental que nos incapacita de ir além dos 5 sentidos. Deus quer operar algo sobrenatural na sua vida. Gente, o universo está cada dia evoluindo, crescendo, mostrando que há coisas muito mais reais do que a nossa pífia realidade. Mas a gente não quer acreditar. A gente prefere viver no mundinho do meu credinho, do meu quietinho, do meu quartinho, da minha dozinha. Não é? A gente prefere não crer, porque é mais fácil. É covarde. É covarde criticar se você não sabe fazer melhor. Mas você prefere criticar ao invés de fazer. É isso que encantou Jesus naquela mulher Sírio-Fenícia. Você lembra de Djalma? Aquela mulher foi atrás de Jesus. Jesus disse: não, eu não quero. Aí Jesus disse: eu não quero. E a mulher agarrada no pé dele. Aí a mulher se humilhou e disse assim: os cachorrinhos comem das migalhas. Aí Jesus Cristo olhou e disse: minha filha, com a fé dessa nem eu resisto. Vai que tua filha está livre. Uma fé dessa nem Deus resiste. Ou seja, uma fé é capaz de mudar o calendário de Deus. Não era a hora para dela, não era a hora da filha ser liberta, mas a fé era tão forte que Jesus disse: eu vou mudar tudo agora por causa dessa tua fé. E tem gente que diz: não, é porque não é o tempo de Deus. Isso é muito fácil, né? É a desculpa teológica. Não é o tempo de Deus. Também não era daquela mulher. E ela buscou, foi atrás. Aí você ora uma vez, não aconteceu nada. Aí você: é porque não é o tempo de Deus, né, irmão? Amém. Busca mais. Pede e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. São verbos de movimento. Diga movimento. Diga movimento. Faça assim com a mão: movimento. Movimento. Aí você vem para cá, ar-condicionado, cadeira confortável. Eu creio, pastor. Cadê o movimento? Cadê a fé? A explosão da fé daquela mulher Sírio-Fenícia. Mas a maioria da igreja hoje trata a fé e o sobrenatural como um evento. Já viu? A gente só acredita em milagre quando vem um pastor de fora fazer milagre. Eu soube que o pastor fulano de tal está lá na igreja Batista de Manaíra. Vai ter milagre hoje. Não. E por que não pode ter com o pastor João? Porque eu creio para isso. Eu oro para isso. Por que tem que vir um curandeiro gospel de fora cobrando 5 mil reais para fazer milagre? Não. Por que não pode ser aqui?
Gente, viver pela fé, segunda coisa que eu quero dizer a vocês, viver pela fé precisa se tornar um estilo de vida. Vamos repetir? Viver pela fé precisa se tornar não é um evento. Eu creio quando eu estou com problema. Não, tem que ser um estilo de vida. O sobrenatural para mim hoje é um estilo de vida. Eu não só creio quando estou com problema na igreja, eu creio todos os dias. Deus quer que nós nos movamos de fé em fé. É isso que a Bíblia diz. Olha aí, Romanos 1,17. Vamos ler? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé. Diga, de fé em fé. É isso, fraco. Bora, de fé. O que é de fé em fé? É de nível de fé em nível de fé. Hoje é uma fezinha, amanhã é uma fé mais ou menos, não é uma fezona. Eu estou crescendo. A justiça de Deus se descobre nele, que nele aqui é o Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, eu vou me apossando dela ao longo da minha carreira, porque eu vou me apossando de fé em fé. Ou seja, a minha fé de hoje não pode ser a minha fé de ontem. Como o maná, Deus dava o maná para o dia. Se deixasse para outro dia, ele se estragava. Assim é a fé de hoje. Eu preciso de fé, toda a minha fé hoje. E amanhã eu vou usar toda a minha fé. Eu preciso de viver de fé em fé. Todo dia é uma fé. Ontem eu estava assistindo um filme, um executivo desses americanos muito ricos estava cumprimentando o time dele de vendedores e disse uma frase que eu achei interessante. Disse assim: olha, aqui nessa empresa nós não vamos trabalhar, nós vamos para a guerra. Ou seja, trabalho para nós é guerra. Vencer a concorrência, vender mais, é guerra. É assim que você tem fé? Para você o viver cristão é um trabalho ou é uma guerra? Eu quero mais, eu vou vencer mais. A fé se descobre, a justiça de Deus se descobre de fé em fé. Fiquem em pé comigo agora na presença de Deus. Todos de pé agora, todos de pé. Vamos repetir isso bem forte. A justiça de Deus se descobre de fé em fé. Então vamos ler o versículo, Romanos 1,17. Porque nele, vamos tirar a palavra nele, porque no versículo anterior é o Evangelho. Então, porque o Evangelho de Deus é o poder para todo aquele que nele crê. Então, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Vamos lá? Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Dê um glória a Deus. Bora lá, Trajano. Os meninos estavam cantando aqui essa música. Glória em glória, fé em fé. Bora. Glória em glória. Vamos, Trajano. Fé em fé. Glória em glória, fé em fé. Oi. De glória em glória, fé em fé. De glória em glória, fé em fé. Oi. De glória em glória, fé. Sim, ó, Paulo. Oi. De glória em glória, fé em fé. De glória em glória, fé em fé. Você, fazendo um movimento de glória em glória. De glória em glória, Fé em fé. de glória em glória, Fé. de glória, glória, glória. Só as vozes. Com Trajano agora, vamos lá. De glória em glória, fé em fé. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, fé em fé. De glória em glória, de glória em glória, glória, glória. De glória
Diga agora assim: Senhor, leva-me para um outro nível de fé. Eu quero ver todo mundo agora. Senhor, leva-me para um outro nível de fé. Salva de palmas ao Senhor da glória. Aleluia. Pode sentar. É assim. A Bíblia diz que o reino de Deus se toma pelo descanso, né? Quem sabe a Bíblia aqui? A Bíblia diz que o reino de Deus se toma pelo esforço. Você tem se esforçado? Às vezes até para levantar tu acha difícil. Como é que tu quer viver de fé em fé? Qual é o esforço que você tem feito para tomar o reino de Deus para si, para viver de fé em fé? Terceira coisa que eu quero dizer para vocês: Deus não lhe leva além do nível do teu contentamento. Diga: Deus nunca vai me levar além do meu contentamento. Está satisfeito com a sua fé? Não, vai parar aí. Pastor, olha, o senhor prega essas coisas, eu acho que eu estou muito bem na minha fé. Faz 30 anos que eu sou evangélico. Eu gosto do negócio da palavra e não sei o quê. Bem, Deus nunca vai lhe levar além disso. Porque Deus não é ladrão, Deus não é assaltante, Deus não vai invadir portas, não vai lhe dar um milagre que você não está buscando, não vai lhe dar uma cura que você não quer, não vai lhe dar um casamento com o qual não está sonhando, não vai lhe dar um filho que você não ora. Está satisfeito? Estou pronto. Meu empreguinho, ganho 600 conto por mês, satisfeito. Tá bom. Deus não vai lhe dar mais do que isso, porque Deus não pode invadir os seus desejos. Deus lhe fez um autônomo, um dono da sua vontade. Veja o que Paulo diz, Filipenses 3:13: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão. Paulo diz: eu não estou contente. Gente, é Paulo cujos lenços curavam. Se eu não estou contente, eu quero mais. Então eu tenho que me esquecer do meu passado e avançar. Se você quiser mais de Deus, é preciso querer mais de Deus. Não é porque o pastor João está dizendo, não é porque a Bíblia está dizendo, é porque eu quero mais de Deus. Eu quero crescer de fé em fé. Eu quero orar pelas pessoas e vê-las curadas. Eu quero orar pelas pessoas e ver os demônios saindo, os lares sendo libertos. Eu quero ver as manifestações do poder de Deus. É preciso querer isso. Se você não quiser, Deus não vai fazer. Se você está satisfeita com o seu mundinho, com o seu apartamentinho, com o seu carrinho, com o seu nininho e a sua fezinha, vai morrer nesse mundinho e vai para o céuzinho. Amenzinho. É porque tem gente que adora isso, né? Viver desse inho. Ele vive no mundo do inho, desde que é criança. A fé dele é uma casa de boneca. A fé é só para brincadeira. Na realidade, aí eu choro. No momento em que você se conforma, preste atenção, no momento em que você se conforma, você nunca mais se transforma. No momento, ninguém entendeu, né? Vamos ver se esse lado entendeu, presta atenção. No momento em que você se conforma, você não mais se transforma. Amém? Conformou. O que é conformar? Tá bom, estou conformado. Não quero mais. Paula, não quero mais. Para que mais? Cadê o meu marido, meus filhos, minha casinha?
Quero mais o quê? Tem muita gente agora que está em casa. Para quê? Mais um culto, mais uma oração, mais uma adoração? Quero. Se Deus quiser dar, amém. Se Deus não quiser, amém. Deixa eu ver esse lado de cá. Se você se conforma, você não mais se transforma. Amém? Tá bom? Tá, pastor. Estou bem. Não preciso mais de nada na vida. Amém. Pronto. Venha para o culto. Traga a sua Bíblia. Uma vez por mês. Tem gente, você sabe que tem crente que vem para o culto uma vez por ano, no Natal? É o crente conformado. Ele está conformado. Não preciso mais. Para que mais fé? Eu não preciso de fé. Meu pai foi pastor, meu avô foi pastor. Eu sou filho de crente, cretino, né? Filho de crente aqui. Então, para que eu preciso de fé? Sou contra isso. Gente, eu fico pensando nesse pessoal da Bíblia, né? Que tinha que viver de fé, porque sem fé eles estavam perdidos. Não tinha INSS, não tinha Unimed, não tinha remédio, não tinha gerente de banco para dar cheque especial. Tinham que viver de fé em fé. Não é? Não tinha Bolsa Família, não tinha nada. Eles tinham que viver de fé. Por isso que crescia a igreja, por isso que os milagres aconteciam, porque havia o quê? Uma necessidade, havia um desejo, havia um querer. Eles queriam mais. Aqui não, você arrumou uma aposentadoria, né, pastor Fernando? Tá bom. Pastor Fernando é aposentado, né, da Marinha Mercante, né? Então tá bom, tá bom. O sonho de um brasileiro é se aposentar, já viu? Olha, meu sonho é para passar no concurso público para eu ter uma aposentadoria garantida, né? É o sonho do brasileiro. É por isso que é um país de pobres, que não tem empreendedores. Você sabia o que eu vi essa semana? E aí eu confirmei lá no governo, é mesmo. Muita gente do sul do país está vindo para cá, para João Pessoa, empreender, botar restaurantes, pousadas. Sabe por quê? Porque diz que os paraibanos não gostam de empreender. E é verdade, paraibano gosta de ser funcionário público. E eles descobriram isso. Aí estão vindo e estão ganhando dinheiro. Porque a nossa mentalidade paraibana é de funcionário público. A gente quer um saláriozinho no final do mês. Aqui que vem cheio de desconto, cheio de letrinha, daquele empréstimo que falta 70 meses para tu pagar. Não. A mentalidade é essa. O pessoal aqui gosta de ser funcionário público, empreender, botar uma cor, né? Não, eu quero meu salário. Não é nem salário, é salário, né? Quero meu salário. Mexe em tudo, mas não mexe no meu salário. É verdade. Aí o que é? Motinha não tem desejo por mais, entendeu? Como é teu nome? Anderson não tem desejo por mais, porque não precisa. Aos seus olhos você não precisa. É o quê? É pouco, mas é certo. É aquela história do cara, eu vou votar em Maluf, que ele rouba, mas faz, né? É pouco, mas é certo, né? Então eu quero viver do meu pouquinho. Imagina, Gabriel, tu conhece. Gabriel é um empresário. Aí meu empresário eu vou me oferecer ali um carro no governo de R$2.000, eu vou ficar, deixar essa empresa para lá. Daqui a pouco estava Gabriel morto nas calças. Essa hora estava em casa, já dormindo, salário certo, né? Para que eu vou querer trabalhar? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou buscar Deus lá na igreja? Para quê? Está tudo certo. Gente, isso vai tomando conta de nós. A fé precisa ser um movimento. Diga, movimento. É de fé em fé. Mas se você já chegou num nível de fé, você conquistou tudo que queria?
Morreu, acabou. Não tem mais sonhos. Por isso que a quarta coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: muitas pessoas estão buscando um substituto para o Espírito Santo. Quais são os substitutos do Espírito Santo nos dias de hoje? Emprego, salário, métodos. Igreja, agora só se fala de método. Olha, na minha igreja eu tenho um método para crescimento explosivo. Eu estou substituindo o Espírito Santo. Inventei um jeito agora de atrair as pessoas. Estão buscando substituto para o Espírito Santo. E aí você começa a se conformar com as coisas. As coisas começam a ser normais. Por exemplo, doença. Você tem uma doença? Normal. Não vou orar, não. Deus me deu. Vou morrer assim mesmo. É normal. Todo mundo nesse mundo é doente. Mas Deus cura. Mas eu não quero. A minha doença já faz parte de mim. Um amigo meu me disse uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele disse assim: rapaz, o médico disse que eu tinha que perder minha barriga. Mas sem minha barriga eu não sou eu. Eu disse: não, doutor, eu sou minha barriga. Então tem gente que já se conforma. Se conformou, não quero emagrecer, não quero, eu quero estar assim desse jeito. Não. As coisas começam, quando você se conforma, as coisas começam a ser normais para você. Por exemplo, desempregado. Normal. Estou vivendo do seguro-desemprego. Coitado de mim, fica pedindo dinheiro a um, a outro, a um parente, a um cunhado, a um prefeito, a um político, a um vereador. Conformado. Crise financeira. Eu não vou pagar esse empréstimo nunca. Isso aqui eu não vou pagar nunca. Esse carro vou devolver. Você começa a se conformar com as coisas. As desgraças começam a chegar no teu lar, na tua família, e você começa a achar natural. Começa a achar normal. Não tem filho. Deus não quis me dar. Normal. Isso aqui é normal ser estéril? Está com câncer. Normal. 20% da população tem. Normal ter um câncer? Está devendo na praça. Normal. 30% dos brasileiros devem. Está vendo? Você começa a se conformar. Daqui a pouco todas as tuas mazelas, todas as tuas doenças são normais. Você deixa de querer a solução, deixa de buscar o mundo sobrenatural, o mundo da fé, a solução sobrenatural, porque é normal. E quando é que isso acontece? Quando se pensa que não se precisa do sobrenatural. Quando é que você pensa que não precisa mais de fé, que seu nível de fé está bom, que as coisas devem estacionar? Quando é? Quando você tem muitas opções. Está doente, mas tem um plano de saúde. Por exemplo, se eu tivesse 3 milionários aqui na igreja, eu acho que eu ia ficar preocupado em pedir dízimo e oferta? 3 milionários lá, quando eles dão o dízimo, eles, embora eles queiram mandar na igreja, mas não é porque quem dá dízimo quer mandar na igreja, já viu isso? Aí, eu vou ficar preocupado, né? O dinheiro vem lá de Roma, cai na minha conta. Então vem lá dos Estados Unidos, cai na minha conta. Preste atenção. O sobrenatural de Deus precisa ser alavancado por uma necessidade. Diga necessidade.
Se você não tem uma necessidade, você não sente necessidade, Carlinhos, de buscar mais de Deus. Porque para que você está buscando mais de Deus? Para quê? Se você não tem necessidade. Alcides, se você está conformado, Alcides é aposentado, presidente do Sindicato dos Aposentados do Brasil, né? É porque todo dia ele manda uns e-mails lá para revoltar os aposentados, mas isso é uma boa revolta, né? Buscando mais. O cara tem que buscar mais. Disse, não, tá bom, não vou buscar mais. O sobrenatural, diga, o sobrenatural precisa de uma necessidade, de um sonho, de uma ambição, de algo que você diz assim: eu quero Deus tanto. Ah, Deus, como eu queria que isso acontecesse. Ah, Deus, eu queria ver fulano convertido. Ah, Deus, eu queria ter uma casa própria. Eu queria parar de pagar aluguel. Ah, Deus, eu queria um salário maior. Ah, Deus, eu... Você não tem essa necessidade. E às vezes tem, mas você tem vergonha de dizer, né? Não quer dizer. Preste atenção. Israel, fica bem ligado nisso que eu vou dizer agora. Uma revelação de Deus para a sua vida. Israel cresceu a partir de 3 gerações. Quem sabe qual o nome dos 3 patriarcas da fé, da nossa fé? Abraão, Isaac e Jacó. Como era a fé de Abraão? Abraão era um homem que ouvia Deus. A Bíblia diz aqui, nós lemos, com 100 anos de idade, o velhinho ainda cria que ia ter um filho. Pense num velho macho esse, né? 100 anos de idade e ele lá, eu não desisto. Agora, você sabia que Abraão era rico? Cadê a professora Jerusa, que é professora da escola bíblica? Abraão morava onde? Em Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que ele tinha o quê? Bens, gado, carneiro, empregados. Era um milionário. Mas ele tinha uma necessidade. Qual era? Filho. E aquela necessidade mexeu com ele. E Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. E ele saiu. Abandonou a zona de conforto, saiu de tudo, rompeu com o natural, rompeu com o antigo, saiu de Ur dos Caldeus e foi lá para Canaã, uma terra no deserto. Você faria isso? Ele ouviu Deus, ele sentiu a necessidade. Aí Deus disse: já que você me ouviu, eu vou te dar um filho, e esse filho será o pai de muitas gerações, tu serás pai de nações. E ele creu. Aí o filho nasceu. Aí Deus pediu de volta. Nós? Foi que Abraão fez? Não, aí eu não tô não. O Senhor já deu, agora sim, filho, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, dou nada. O Senhor me deu, eu não vou dar de volta não. Não, Gabriel, a Bíblia diz que Abraão, contra ele mesmo, contra a sua própria vontade, entregou o filho em sacrifício, o único filho que lhe sobrou. E Deus poupou o filho, porque Deus queria só o gesto de Abraão, não queria o filho de Abraão. Deus quer gestos de fé nosso, quer que a gente tenha movimento, diga movimento. Abraão saiu, mandou preparar o jumento, levou o filho até o Monte Moriá. Houve um movimento. Ele foi. Por que você não vai? Quando Deus chama, por que você não faz um movimento de fé? Faz um gesto de fé, uma entrega de fé. Abraão foi um grande homem de Deus.
Tanto é que nós estamos lembrando dele aqui em Romanos, Romanos, 3.000 anos depois. Paulo está dando exemplo dele como o pai da fé. Quem foi o filho que sucedeu Abraão? Quem sabe o nome dele? Isaac. Quem pode me dar um exemplo de fé de Isaac? Difícil. De Abraão eu tenho um bocado, mas de Isaac. Sabe por quê? Porque Isaac, quando ele precisou de casar, ele não pediu a Deus não. O pai mandou o empregado arrumar uma esposa para ele. Isso é um exemplo de que tudo que o filhinho queria, papai dava. Por isso que Isaac não precisava de fé. Para que fé? Tudo que eu quero, meu pai me dá. Veja a maldição na segunda geração. Você sabia que muitos filhos seus não serão crentes? E talvez você já não tenha a fé que seus pais tiveram, porque você já é uma segunda geração de crentes. As coisas são muito fáceis para você. As coisas foram dadas assim, ó. Quanto é que você está precisando, Aninha? Tome, minha filha. Aninha não tinha que sair e dizer: Senhor, isso aqui é a minha oferta, meu dízimo, abençoa, porque eu estou precisando levantar esse dinheiro amanhã. Não. Aninha já tem aqui. Eu espero que seja o mesmo envelope. Se não for, levou. Aninha já tem, porque papai deu. Para que a Aninha vem para a igreja? Para que a Aninha quer fé? Nem Almeida, para quê? A Aninha tem tudo. Isaac, talvez você encontre um gesto de bondade dele, quando ele ofereceu os poços lá para os filisteus. Mas fé começa a rarear. Agora, quem foi o homem que sucedeu Isaac? Jacó. Sabe o que ele disse? Bota aí, Gênesis 28:16. Jacó, acordando pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor estava nesse lugar e eu nem o sabia. Pense num crente dormindo. Deus estava lá e eu não sabia. Deus falava com ele, visitou ele e ele não via. O neto de Abraão, a terceira geração, essa fé foi embora, morta. Deus estava neste lugar e eu não o sabia. Não percebe a presença de Deus, não tem ouvidos para ouvir Deus, não tem olhos para ver Deus, está cego para Deus. Seus filhos podem ter essa maldição, a maldição da religiosidade. Ele cria em Deus, cria, ele dava o dízimo, mas ele não percebia Deus. Religioso. É o que eu mais morro de fé, morro de medo, sabe? Meus filhos, tem 2 filhos aqui, Rafaela, Davi, e tem um enteado, George. Como é que será a fé desse povo? Será que eles terão fé? Porque para eu construir isso aqui, gente, foi uma luta. Eu precisava de R$2 milhões para construir isso. Não tinha um centavo. Será que o pastor que vier para o meu lugar vai ter fé? Já vai encontrar um templo pronto, tudo bonito, ar-condicionado, som. Custou mais de R$200 mil só esse sistema de som. Tá bom. Tem um prédiozinho anexo, tem um gabinete. Tá bom.
Para quê? Tá bom. Será que o meu sucessor vai ter a minha fé? De terminar isso aqui, de lutar por isso aqui. Um patrimônio hoje, isso tudo aqui é próprio. É raro na Paraíba ter uma igreja com um patrimônio todo próprio. Tem nada alugado aqui, é tudo próprio. Na melhor área da cidade. Isso aqui vale por baixo 10 milhões de reais. Por baixo, porque o dono do shopping me ofereceu 8. Por baixo, 10. Né? Mas será que terão fé para isso? Tá bom já. Por que a gente não termina a galeria? Por que a gente não termina o prédio anexo? Porque tem gente aqui que acha que não é necessário. Para quê? Tá bom, pastor João. Para quê? Acorda, Jacó, que Deus está aqui. Acorda, Jacó, do teu sono. Acorda, Jacó, que tu não vai viver da fé do teu pai nem do teu avô. É preciso que você tenha fé, Jacó. E ele teve, não foi? Se você for adiante, lá em Gênesis capítulo 32, você vai ver a transformação de Jacó em Israel. Mas ele lutou com Deus. Foi uma luta tremenda. Ele teve que sair ferido para voltar a ter fé. Às vezes a fé nos fere, pede coisas de nós que nós não queremos dar, mas é a única forma que nós temos de ter fé. Talvez um filho seu tenha que ser ferido para voltar a ter fé. Talvez os meus filhos precisem de um Peniel para voltar a ter fé. Porque o pai dele já teve fé por eles. Eu já tive fé por eles. Já dei tudo para eles. Tudo que querem está aqui, meu filho. Para que eles têm fé? Almeida, quantos filhos você tem, Almeida? 3. Tem algum aqui? Não tem não, né? E dificilmente vai ter, porque ele já dá tudo aos meninos dele. Passou fome, paiinho. Estou desempregado, paiinho. Então para que precisa de Deus? Você tem paiinho, Almeida? O tesouro de, não é? Tesoura de fogo, o maior cabeleireiro homem da Paraíba. E não há controvérsia, né? Né? Para quê? Filho de Gabriel. Pai, eu quero um carro. Toma, meu filho. Pai, eu quero um iPhone. Toma. Eu quero um iPad. Agora eu quero um iPod. Só não tem iFé, mas tudo que quer o pai vai dar. Então para que você quer fé? Ainda quer que seus filhos sirvam a Deus? Para quê? Tem necessidade, gente. Você dá tudo que eles querem. Você é como uma galinha. Bota a mão neles e diz: isso aqui é meu, ninguém mexe. Aí ao invés de se esconder nas asas do Altíssimo, ele se esconde debaixo das tuas asas. E a do Altíssimo fica para lá, ó. Agora se lembre que as tuas asas estão enfraquecendo e vão ficar mais fracas. E um dia eles vão precisar das asas do Altíssimo. Você vai deixar para eles? Você vai deixar asas do Altíssimo para os seus filhos? E aí? E aí? Quais são as asas que você está devolvendo deixando para seus filhos? Porque as suas vão para os 7 palmos debaixo da terra. Já.
é que o homem, com cujo avô Deus falava, como eu estou falando com o pastor Lando Alto, diz uma frase dessa? Porque Deus falava com Abraão assim, ó. Aí o neto disse: Deus estava aqui, eu nem vi. Eu nem vi. Eu nem percebi. Porque eu não preciso de Deus. Eu não preciso perceber Deus. Porque Jacó era um negociante. Tudo que ele queria, ele dava um jeito, enganou o sogro enganou ele. Pintava as ovelhas para enganar o sogro. Tudo ele enganava. Ele tinha o seu próprio jeito, o seu modus vivendi, o seu modus operandi, a maneira dele operar. E quando faltava, ele dizia: pai, Isaac, pai, Isaac, pai, Isaac. Para que Deus? Para que fé? Aí sabe o que eu detecto às vezes nesse povo? Essa geração de incrédulos é uma geração que chama os atos do Espírito Santo de essas coisas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e disse: pastor, eu não gosto dessas coisas. Eu disse: que coisas? Aquele quando o senhor bota a mão, unge com óleo, o povo cai no chão. Eu não gosto. Eu digo: então dá licença. Estas coisas? Você acha que isso aqui é uma coisa? Coisa? Você está blasfemando o Espírito Santo. Você está dizendo que eu estou fazendo uma coisa. Eu não gosto daquela igreja porque tem essas coisas. Incrédulo. Não crê em Deus. Não crê na manifestação do Espírito. Preste atenção, vocês pais. Quantos aqui são pais e são crentes? Levanta a mão, por favor. Pai ou mãe e são crentes. Preste atenção que Deus tem uma palavra para você. Se nós não tivermos cuidado, os nossos filhos serão da geração da loucura, da incredulidade. Eles não herdarão essa igreja. Eles venderão isso aqui. E torrarão dinheiro em videogames. Para quê? Se o que é importante é o dinheiro. Se a gente não tomar cuidado, nós mesmos vamos nos transformar na geração de incrédulos, a geração dos nazarenos, onde Jesus não fez nenhum milagre, porque eles não criam. Gente, nem Deus consegue fazer milagre onde não tem fé, onde não há busca, onde não há movimento, onde não há gestos de fé. Nem Deus faz. É por isso que eu vejo às vezes com tristeza no meu coração, porque eu fui lá na minha casa, eu fui o primeiro a crer. Na realidade foi minha irmã, depois eu. Ou seja, nós somos a primeira geração de crentes. E eu louvo a Deus por isso, porque na minha família eu sou a primeira geração de crentes. Acho que é por isso que eu tenho tanta fé. Porque se eu fosse filho de um pastor, filho de um crente, talvez eu não tivesse essa fé, sabe? Isaac e Jacó não amarraram a chuteira do velho Abraão. Como é que a gente se mantém nessa fé? Atos 9:31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Cresce porque é encorajada pelo Espírito, edificada pelo Espírito e vive no temor de Deus. Dá espaço para o Espírito Santo.
Não substitui o Espírito Santo por métodos, por cursilhos, por veredas. Não! O Espírito Santo é imprescindível. O Espírito Santo, Ele é quem a nós adoramos, dele dependemos. Mas às vezes eu vejo muito isso no pessoal do cursilho. Palavra para vocês. O cursilho é uma bênção. O método é uma bênção. Sem o Espírito Santo não é nada. Nada. Eu vomito. Cursilho, vereda. Sem o Espírito Santo não é nada. Nada. É um jeitinho de juntar crente para fazer festinha. É um clubinho de crente. Nada. O Espírito Santo é insubstituível na igreja. Veja que no livro de Atos, a igreja tinha um padrão. Eles eram perseguidos, aí eles oravam continuamente, adoravam continuamente, o Espírito dava ousadia e os milagres aconteciam. Era assim. A igreja era perseguida, aí eles sentiam necessidade de orar, de adorar sem parar, recebiam a ousadia, iam e o milagre acontecia. Era sempre assim. Leia o livro de Atos. É um padrão. Às vezes tudo que a gente precisa é de uma perseguição, de uma necessidade. A gente precisa de uma necessidade para orar, para adorar continuamente, para levar a sério a adoração. Quanta luta eu não tenho aqui com esses músicos para dizer: adorem continuamente, não parem de adorar. Louvor é arma de guerra, não é empadinha, não é azeitona de empada. Mas tem gente que chega aqui, canta um hino lá da Cucuia. Pastor está com a palavra, em outras palavras, te vira. Te vira, pastor velho. Pega aí o público frio, seco, cru, e vai gerar o Espírito Santo e a atmosfera espiritual neles. Quantas vezes eu não recebi esse púlpito aqui, seco, cru, nu, sem unção nenhuma, sem oração, sem adoração, povo com sono na cadeira, dormindo. Que hora o pastor prega, hein? Aí a gente tenta mudar. Não. Vai mudar sim, porque é o Espírito Santo quem está no comando dessa igreja. Já está mudando. Sexto, edifique sua fé com pessoas que creem no poder sobrenatural de Deus. Leia comigo. Edifique a sua fé com pessoas que creem no sobrenatural de Deus. Com quem que você anda, hein? Quem é teu conselheiro de fé? Quando você está com um problema, uma dúvida, você se aconselha com quem? Aquele negócio que o pastor João pregou ontem é verdade mesmo. Tu busca conselho com quem, hein, miséria? Hein? Diz. Não, sério. Tu busca com um frio e um cru, que diz assim: eu não gosto dessas coisas não, eu sou crente das antigas. É por isso que está aí essa miséria. Não tem fé nem para levantar um braço. Não tem mais nada de fé acontecendo na família dele, na casa dele, na empresa dele. Não tem mais nada de novo. Ele vive das coisas velhas. O vinho novo, eu gosto é do vinho velho, porque ele sabe que o vinho novo fura o odre, né? Ah, pastor, eu gosto daqueles cultos antigos. Tá. Então vá para uma igreja onde tem culto antigo, que aqui não tem não. Aqui nós vamos expulsar demônio e curar enfermo, porque o poder de Deus se manifesta, então ele não é Deus.
Então busque pessoas que edifiquem a sua fé. Diga, edifica. Porque tem gente que só edifica a sua dúvida, já viu? Você vai perguntar, mulher, eu estou com um problema tão sério, deixa para lá. Tu ainda vai para a igreja, vamos lá ver avião de forró, é melhor, mulher, bota uma mini saia, vamos para avião de forró. No instante tu arruma marido, oxi, besteira. Edifica a sua dúvida, joga você no inferno, no poço. É gente para quem a letra é suficiente. Eu gosto de culto, eu só gosto da palavra. Na hora daquele negócio de unção, de louvor, eu estou fora. Eu gosto da palavra. Quer dizer que você é crente da palavra, só gosta da palavra. Sua ênfase não é no poder de Deus, é na palavra. Pois você está errado, errada. O que a Bíblia diz? Mateus 22, 29, põe aí. Jesus, é até bom que seja Jesus para ninguém discordar, né? Vamos repetir? Porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tu conhece o poder de Deus? Que as Escrituras eu sei que tu conhece, agora tu conhece o poder de Deus? Meu filho lê a Bíblia todos os dias, pastor. Sim, ele já expulsou um demônio. Ele tem orado pelos enfermos. Tem manifestado o reino de Deus na vida dele, nos coleguinhas de sala dele. Meu filho não peca, pastorzinho, assim, bichinho. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Palavra e poder, diga, palavra e poder. Juntos, palavra e poder. Poder e palavra. Esse é que é o equilíbrio do crente. Poder e palavra, palavra e poder. Mas tem gente que só tem palavra e gosta só de palavra. Ou seja, é o crente assim: Pai do Senhor, irmão. O negócio dele é a palavra. Ele não tem movimento. Ele não ora. Ele não busca. Ele não tem uma necessidade. Às vezes eu fico. Sabia que tem gente, todo domingo eu oro aqui, o pessoal, eu chamo, gente, vem para frente, você tem necessidade, eu vou orar por você agora. Aí eu chamo quem está aí para orar, e tem gente que fica com medo. Landuada que me chamou a atenção, aí o domingo eu abri os olhos, eu vi, fica daqui orando. Digo, homem, bota a mão nele, rapaz. Está com medo do quê? A Bíblia diz: imporais as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Imporais as mãos. Vai lá. Oh, Deus abençoe essa vida, Senhor. Vai, Jesus, cura, Senhor. Com medo. Só pode ser medo. Por que não chega junto? Por que não ora? Por que não toca? Abraça, agarra, chora junto. Sabe por quê? Sabe por que tem muita gente incrédula na igreja? Eu vou dizer de cátedra, porque eu tenho 20 anos de pastor. Sabe por que tem muita gente incrédula do poder de Deus na igreja? Sabe por quê? Sabe, irmão? Porque tinha uma pessoa doente na igreja e o pastor disse: vamos orar para ele ser curado. Aí ele morreu. Aí o diabo disse: está vendo para que orou? Aí você não ora mais, nem crê mais nessas coisas. Por que ele morreu? Não sei. A morte e a vida não está debaixo do meu poder, do poder de Deus. Uma coisa eu sei, eu vou continuar orando. Eu não vou desistir. Porque se ele morreu, 10 foram curados. Aí tem gente que faz uma oração, não consegue e desiste de orar. Fica com medo de orar pelos enfermos.
Tinha uma pessoa que disse: pastor, quando eu orei, o demônio se manifestou. Não é não? E aí o que eu faço? Corre, porque senão ele te pega. Não tem fé, meu irmão, o diabo vai dar uma surra e vai botar para correr nu. A Bíblia diz. Os caras foram orar, o diabo botou para correr nu. Não tem fé, não exercita a fé, não tem oração contínua, não tem adoração contínua, doação contínua, porque era essa o padrão da igreja primitiva: oração, adoração e doação contínuas. Isso cria uma atmosfera na igreja, porque para a gente pregar no poder do Espírito Santo é preciso ter uma atmosfera, e essa atmosfera é produzida por um estilo de vida, de oração, de adoração, de doação. É por isso que na nossa igreja as coisas estão mudando. Você está percebendo isso? Porque a gente está com oração contínua. Hoje, quando eu cheguei de tarde aqui, tinha gente lá na sala de oração orando. A igreja desde o começo do ano está começando a orar. Aí Deus começa a podar, começa a jogar fora, começa a tirar os religiosos para poder operar no meio. Ele limpa o terreno primeiro, começa os insatisfeitos começam a cair, porque há poder de Deus. Diga: há poder de Deus na igreja. Cadê há poder de Deus na igreja? Diga. Está vendo? As coisas começam a acontecer, demônios se manifestam. Eu só tenho notícia agora: o demônio se manifestou não sei aonde, pastor, não sei quem ficou. Não acredito, vou lá e oro. O menino, nosso amigo Rude, estava doente. Tinha uns 10 mensageiros do inferno dizendo: pastor, não tem mais jeito, não tem mais jeito, está muito grave. Eu digo: o quê? Eu vou lá e vou ungir. Está vivo e vem aqui contar a história. Eu não acredito em palavra do diabo. Você tem que ter fé para ir orar. Mas o problema é que o céu só se abre com oração, adoração e doação. Diga: oração, adoração e doação. Essas são as 3 ações que fazem o céu se abrir, e as coisas começam a acontecer. Gente que não, vocês viram aqui o testemunho, gente que não tinha como receber um dinheiro, de repente chega um dinheiro que não vem de sei de onde, cai na conta. Gente que estava doente de câncer, de repente foi fazer uma ultrassonografia, o câncer desapareceu, e o médico está doido para dizer: é raro, é raro. Como é que eu vou me explicar para a Unimed? Está vendo? As coisas começam a acontecer, o sobrenatural começa a acontecer, clientes começam a chegar na empresa, aquele dinheiro que estava preso começa a ser liberado, aquela causa na justiça que parecia que estava emperrada, de repente sai. Gente que está com um casamento acabado, de repente se reconcilia, como a irmã disse aqui, o marido virou uma joinha dentro de casa. O que é isso? Poder de Deus, meu irmão. Isso é o poder de Deus. Diga: poder de Deus. É por isso que eu toda quarta-feira faço questão dessa hora, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente prega, mas mostra. Porque tem igreja por aí que só prega. Amém, amém, em paz. Que a gente prega e demonstra, ora, unge, busca, quer. Algumas coisas vão começar a acontecer nessa igreja. E sabe por que eu não digo? Porque é o Espírito Santo quem vai fazer. Por exemplo, só para você ter uma ideia, preste atenção. A igreja moderna, principalmente a igreja
batista, presbiteriana, etc., os mais tradicionais, eles perderam uma coisa rica, chamada espontaneidade. As coisas na nossa igreja são muito litúrgicas, religiosas, elas não são espontâneas. Para você dar o dízimo, é preciso eu digo, por favor, venha dar o dízimo e a oferta. Aí você dá, quando dá, né? Quando o Espírito Santo está presente, e eu vi isso numa igreja lá em Miami, não precisa nem falar, as pessoas se levantam, vem aqui, pá. O levita está ministrando, daqui a pouco o Espírito Santo toma conta do povo. O povo começa a cair, pá. Porque é uma espontaneidade. Não precisa eu ficar dizendo aleluia, aleluia. Você sem querer de você mesmo, você vai dizer aleluia, amém. Que são palavras santas, são palavras sagradas. A espontaneidade do culto é fruto do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Não é mais aquele culto engessado, preso. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Você começa a pregar, as pessoas começam a se levantar e dizer aleluia, glória a Deus, tomo posse, eu acredito. Vocês vão ver. É uma onda, é um movimento. Começa a acontecer. Começa a acontecer. Fica em pé comigo agora, na presença de Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós te entregamos a palavra e a pedimos agora que seja semeada, disseminada no meio do teu povo, porque há vitórias impossíveis, prontas a se tornarem possíveis e acontecerem. Há maridos prontos para voltar para casa, há dinheiro pronto para ser liberado, tem porta de emprego pronta para ser aberta, tem perdão pronto para ser liberado, tem câncer que vai sair, está na boca do estômago, tem demônio que já não está aguentando mais, que está dizendo, o negócio está esquentando naquela igreja, está esquentando, vamos reforçar porque o negócio está esquentando. O pastor lá agora tem um negócio de expulsar a gente. Espera aí, eu não vou perder aquela igreja, eu não vou perder fulano, eu não vou perder ciclano, não. Aquele é meu desde pequenininho da igreja presbiteriana, eu não largo ele não. Aquele é o cravei de religiosidade, ele não vai mais, ele e os filhos dele vão para o inferno. E ele pensa que é crente. Os demônios, se preparem, que você vai perder todos. Satanás não vai ficar com uma alma. Vem para o culto, vai sair liberto. E eu estou profetizando como pastor da igreja, ungido por Deus. Vem para o culto, sai liberto. Não volta igual para casa. E o inferno vai perder vidas. Vidas que ele tem garantido há muitos anos, ele vai perder. Vidas que ele mornificou, que ele deu o sono de Jacó há anos, vão começar a acordar, e vão começar a ver espontâneos, e vão começar a deixar de ter medo de reputação, e vão começar a deixar de ter medo dos outros, e vão orar, e vão pregar, e vão ungir. Oh, aleluia. Nós vamos ungir você hoje com fé. A unção da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção do que eu ainda não posso provar matematicamente, mas eu tenho convicção. Eu tenho convicção que a igreja está mudando. Eu tenho convicção de que nós seremos libertos. Eu tenho convicção
que você, meu irmão, minha irmã, precisa isso: fé para alcançar vitórias impossíveis. Se você fosse escolher entre Abraão, Isaque e Jacó, qual dos três você ficaria? Abraão é o pai da fé. E eu creio que a bênção que veio sobre o seu neto Jacó foi porque ele era o pai da fé, e Deus não ia envergonhar o nome de Abraão. Então, por amor a Abraão, Deus marcou um encontro com Jacó. Você pode abençoar sua geração inteira, porque por amor à sua fé, ao seu exemplo, Deus fará grandes coisas na sua geração, na sua árvore genealógica. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que nasceu o filho de Davi. Não foi o filho de Eliseu, não foi o filho de Ruth, não foi o filho de Zedequias, foi o filho de Davi. Porque era o homem segundo o coração de Deus. Era um homem a quem Deus honrou e honrou Deus. Era um homem que dançava nu na frente da arca. Foi esse que Deus honrou. Deus não honra religioso, Deus honra homens de fé. Fé, que são capazes de dançar nu na frente de uma arca. Fé, movimento de fé, movimento de fé. Ora, baixo. Chamar o pastor Aécio aqui. Pastor Aécio, vai ungir comigo. Passa pro lado de lá. Vamos ungir com fé. Pode sair do seu lugar para vir receber a unção da fé. Abençoe esse óleo, Senhor, em nome de Jesus hoje. Aleluia. A unção da fé na tua vida, minha filha. A unção da fé na tua vida, filha. A unção da fé na tua vida, Anderson. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida, meu filho. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida. A unção da fé na tua vida, filho. 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 A unção da fé na tua vida, filha. A unção da fé na tua vida, filha. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida, filho. A unção da fé na tua vida, filho.